Salve, salve galera, muito bem-vindos ao canal. Segundo vídeo, analisando a série Dossiê do Jung. Minha nossa senhora, minha barba tá um horror. Vou dar uma arrumada aqui. As roupas aqui na viagem estão todas molhadas, e então peço licença respeitosamente para fazer esse vídeo com cobertas e, enfim, se tremer um pouco também eu estou segurando na mão. Férias, condições precárias de gravação, né? Mas não é isso que importa. O importante é a reflexão, o conteúdo. Novamente, analisando o artigo da revista Cult, tá? E hoje nós faremos aqui uma pequena viagem com a Luciana Gimenez e o Marcos Quintais. Esses dois autores, conheço os dois, não pessoalmente, mas de coisas que escrevem na internet, que postam. Nós podemos situá-los aí no campo hillmaniano. São pessoas muito interessadas em Hillman, e o Marcos Quintais costuma fazer umas pontes com Lacan, produz conhecimentos importantíssimos, mas eu confesso que é muito difícil entender o que os hillmanianos falam, né? É a mesma sensação quando a gente lê Hillman. Tem coisas muito importantes, mas tem um excesso. Isso é a minha análise, tá? Já seria um pouco o meu olhar. Tem um excesso de adoração de pílula, né? Eles vão por um caminho dos arquétipos, dos deuses, né? Enfim, são pontos aí. Como chama esse artigo aqui na revista? Diga-me do que sofres e te direi quem és. É nos sintomas que esconde a verdade do inconsciente de cada um, pois as normas calcadas num padrão de ideal são sempre tirânicas. Normas do coletivo, normas da cultura. Com esse título, você já sacou mais ou menos por onde irão aí os autores, né? Mas logo aqui no segundo parágrafo, tem dois parágrafos aqui muito bem escritos, tá? Que eu quero ler para vocês e já começar o nosso comentário aqui para a gente pensar. Bom, traduzindo os arquétipos para uma linguagem mitopoética que caracteriza o pensamento junguiano, entendemos deuses como potências e forças psíquicas que nos atravessam e nos direcionam. Nesse sentido, Jung chama a atenção para o descaso com que a sociedade de sua época se relacionava com a alma, com a psique e com os conteúdos inconscientes. Ele afirma que os deuses tornaram-se doenças. A afirmação permanece mais atual do que nunca, pois cada vez mais o excesso de clareza, de informações e de exigência da cultura ocidental traz uma estreiteza de consciência que pode ser traduzida como a hubris ou a inflação egóica, que nos lança cada vez mais para longe de quem somos e para uma massificação apoiada pelas exigências culturais. Quando a gente fala em alma, né, e a gente traz o pensamento do Jung, é importante destacar, não tem nada a ver com espírito, com espiritualismo, com kardecismo, né? Entendam alma aqui como sinônimo de profundidade, de psiquismo, né? Então, a concepção junguiana a respeito de alma é uma concepção imanente, tá? O Jung não está pensando por uma lente metafísica, muito importante destacar isso, né? Ora, esse homem desencanto que caracteriza um homem de nossa época, provavelmente você, eu posso falar por mim, né? Esse homem que rompeu com concepções religiosas, com esperanças religiosas, né? Esse homem que está meio que órfão, né? De um certo encanto do mundo, né? Esse homem, ele acha que ele conquistou o suprassumo da inteligência, né? Porque de repente se tornou um homem ateu, mas aquelas forças milenares
ligadas a motivos religiosos, elas continuam no psiquismo fazendo seus arregaços, né? Então essa ideia que os deuses se tornaram doenças trata um pouco disso, compreende? Quer dizer, o que aconteceu com esse homem que foi se entregando para a cultura do consumo, do imediatismo, do hedonismo, do prazer a todo custo? Esse homem transformou os potenciais energéticos projetados, não é, em deuses, em Deus. Esse homem, ao abrir mão disso, criou doenças para si, tá? Vamos desenrolar aqui um pouco a ideia do artigo. Olha só aqui, vale a pena ler mais um trechinho. Os deuses foram desconectados do nosso cotidiano. Porém, Jung afirma que abandonamos apenas os aspectos verbais e não os fatos psíquicos responsáveis pelo nascimento dos deuses. Ainda estamos possuídos pelos conteúdos psíquicos autônomos, como se fossem deuses. Atualmente eles são chamados fobias, compulsões e assim por diante, uma palavra, sintomas neuróticos. Os deuses viraram doenças e não há melhor forma de observar, dialogar ou mesmo acessar o panteão olímpico do que pela via do sintoma. Os sintomas são a encarnação do desejo de individuação que nos assola para além do querer da consciência egóica. Bem, senhores, você vai falar aqui de individuação, tá? O que é isso aqui? Tá? Quais são os deuses? Né? Vou fazer aqui uma analogia, uma figura de linguagem. Né? Quais são os grandes encostos hoje do homem que se diz ateu, inteligentão, modernão? Né? Então você vai ver no consultório hoje pessoas tomadas por uma ansiedade absurda, pessoas tomadas por ímpetos com relação às drogas, né? Não gosto de falar dependentes químicos, mas pessoas que abusam de substâncias, pessoas que têm crises depressivas fodidas, pessoas que entram em estados de dissociação, né? O que é isso? São deuses, ou seja, o ego, essa parte da consciência, isso que a gente fala de eu, ele é tomado por essas forças, né? Então hoje os consultórios estão lotados, né? As pessoas estão muito dissociadas, muito psicopatologizadas no sentido destrutivo. Né? Os deuses continuam vivos, né? É o que ele está dizendo aqui, né? De uma forma muito importante. Isso tudo, esses deuses, né? Ou seja, esses sofrimentos intensos, a gente pode chamar de sintoma. Que leva essas pessoas a procurar uma análise são os sintomas. Não é? E é por meio desses sintomas que o Hillmaniano, ou, segundo esses autores, a clínica junguiana opera. Compreenderam? É muito importante esse sintoma. Mais para frente aqui do artigo, acho que o Marcos tem falado muito do filósofo Zizek, que eu não li ainda, e segundo aqui o autor, ele tem uma herança lacaniana, né? O Zizek vai fazer uma seguinte análise. Diferente de uma época atrás, de uma época vitoriana, em que o homem se reprimia muito, homem, mulher, gay, quem se quiser pôr nesse balaio, né? A grande questão dos tempos atuais não é mais a repressão. A grande questão atual é que há o imperativo do prazer. Você deve gozar, você deve ter satisfação, você deve se entregar aos seus desejos. Né? Então, na nossa cultura, segundo Zizek, na tradução de Marcos e Luciana Gimenez, há esse ímpeto do prazer pelo prazer, pelo prazer, pelo prazer, que é o coração do consumismo, né? Que é essa coisa compulsiva, né? Obsessiva com relação ao prazer. Bom, senhores, é claro que isso é um véu de Maia do caralho,
né? É a cenourinha na frente do burro que somos. Isso vai gerar o quê? Insatisfação e ansiedade. Depressão e ansiedade, né? E aí ele faz a ponte, que isso é o cenário perfeito para o mercado, para a mercadoria, para a sociedade liberal, né? Para o capital, etc, etc, etc. Bem, e aí a pergunta dos autores é muito boa. Bom, se o nosso diagnóstico está certo, se a época atual é a época do prazer a todo custo, e se esse bagulho desenfreado leva as pessoas a terem depressão e ansiedade, qual é o desafio da clínica junguiana atual? No caso aqui, especificamente, hillmaniana, né? E aí tem uma proposta muito boa. A ideia é que o espaço analítico se torne um espaço para que o mal-estar se instale, para que a loucura se instale, para que a dúvida se instale, não é? Para que esse sujeito possa sair dessa lógica do prazer, 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 e ele possa escutar as psicopatologias que estão se instaurando nele. Compreende? Então, o espaço analítico, ele é um espaço para permitir que o sujeito entre em contato com as suas profundidades. Muito bom, né? Eu gostei muito dessa proposta. É engraçado, talvez os hillmanianos, eu fiz aqui a crítica, eles tenham dificuldade com a escrita. Mas quando a gente fala as coisas do Hillman, ela parece fazer mais sentido, né? Talvez na escrita a coisa fica melhor. E aí aqui tem um trecho que vale muito a pena ler. Muito a pena, muito bem escrito. Vamos lá, vamos juntinho. Eu e você, vamos lá, olha só. A clínica junguiana se oferece como lugar do possível para o sintoma de individuação particular de cada um. Lá encontramos o convite erótico e generoso de tentar encontrar um lugar para a nossa particularidade. Entre as possibilidades de caminhos para o encontro de nossas singularidades, destaca-se o conceito de patologizar. O que é esse conceito? Esse conceito é do James Hillman, ele está bem descrito no livro Rever a Psicologia. O que é o patologizar? É uma função do psiquismo de produzir angústias, medos, tristezas, depressões, mas é entendido isso como sendo um mecanismo saudável, um mecanismo integrador, um mecanismo do psiquismo que não deve ser combatido, arrancado, como propostas médicas tradicionais e secas defendem. Muito pelo contrário. Quase como dizer que para alguém se tornar interessante, é bom que ele patologize e que ele entre em contato com essa patologização. Coisa que eu estou totalmente de acordo, né? Eu não conheci até hoje uma pessoa interessante que não tenha buracos e questões complicadas. Olha só que bacana aqui isso aqui, para a gente finalizar. Dessa forma, podemos entender que a salvação não é pela via do ideal da saúde para todos, mas pela via da loucura individual de cada um. A partir das perspectivas teóricas junguianas ou arquetípicas, não há nenhuma possibilidade de visar a uma norma comum. Quanto mais homogêneos, absolutos e globalizados forem os ideais da cultura contemporânea, quanto maior for a proposta de uma norma que sirva indiscriminadamente para todos, sem limites, será mais necessário lembrar e sustentar nossas loucuras individuais. É aí que reside a idiosincrasia da clínica junguiana, poder suportar o que há de excesso no sujeito
a fim de que ele possa individuar o seu sofrimento, transformando-o alquimicamente do lixo da prima matéria ao fluxo da pedra filosofal, construída ao longo de um percurso analítico. Compreenderam? A clínica junguiana, senhores, ela é a clínica para os estranhos. Olha eu aqui, por exemplo, né? Quando que você vai ver um psicanalista fazendo um vídeo sem camisa, porque as roupas molharam, enfim, né? Você vai ver o Dunker fazendo isso? Você vai ver a Maria Rita Kell fazendo isso? Não. Porque a psicanálise clássica lacaniana, ela é mais normativa, não é? A clínica junguiana, ela é para os loucos, para os diferentes, para os inquietos, para os fora da curva, para os outsiders. Eu vejo isso muito claramente. Tá? Então, se você é uma pessoa meio estranhona, meio fora da casinha, a clínica junguiana, claro que aí você tem que pegar um junguiano ou uma junguiana que tenha essa abertura, né? Porque o que faz a clínica junguiana são pessoas, né? Mas é um espaço para a diferença da norma, que é o conceito-chave da individuação. Nos tempos atuais, cada vez mais simpático ao totalitarismo, ao fascismo, não é? Eu estava conversando esses dias com um amigo, né? Hoje, a respeito da questão da pandemia, né? É impressionante como a gente está sem direcionamento, né? Sem complexificação do debate, e as pessoas tendem a aceitar qualquer coisa que alguém coloca, que alguém impõe, né? Tanto do ponto de vista dos negacionistas como dos apaixonistas, porque tem muita gente apaixonada pela tragédia, né? Vamos combinar. Enfim, então, a clínica junguiana, a individuação, essa concepção de sintoma, dos deuses, das forças psíquicas, é uma proposta que visa levar o sujeito a criar bases firmes dentro de si, não é? Para pagar o preço de ser quem se é. Daí a proximidade, sim, dessa clínica com o pensamento do Nietzsche. Né? Tem muita proximidade com isso. Tá bom, queridos? Gostaram do vídeo, não gostaram? Enfim, lembrando que é uma análise do artigo de Luciana Ximenes e Marcos Quintais, da revista Cult. Diga-me do que sofres e te direi quem és. Valeu, até o próximo. Pretendo fazer outros, tem mais artigo nessa revista. Espero que você esteja gostando. Deixa o like e se inscreve aí.